pelo SUS ou pelo plano particular. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, envie sua mensagem pelo nosso WhatsApp, que ainda hoje uma advogada especialista vai responder aqui ao vivo no nosso estúdio. Cada vez mais os casais estão optando por não ter filhos. Em alguns casos, escolhem dividir a vida com pets, que acabam ocupando esse espaço, digamos assim, afetivo. A decisão que antes era vista como exceção, hoje levanta reflexões sobre liberdade, propósito, pressões sociais até sobre o futuro. Mas o que está por trás dessa mudança de comportamento? Para entender os fatores que envolvem essa escolha, eu recebo a psicóloga Carla Zeni. Carla, muito boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo bem. Começar a semana conversando sobre esse assunto que para algumas pessoas ainda é polêmico, né? Qual que é a tua opinião? Fabiana, primeiramente boa tarde aos telespectadores, né? Você, Fabiana, também. É um assunto muito polêmico, sim, né? Mas eu vejo que realmente muitos casais hoje, né, optam por não ter filhos, né? Ou terem mais tarde, né? Justamente pelo autoconhecimento, né? Automaticamente eles acabam se conhecendo um pouquinho mais e se perguntando muitas vezes, será que cabe um filho dentro da minha rotina? Né? Por esse lado, se fosse pensando nisso, seria muito bom que as pessoas se conhecessem, porque às vezes eu vejo alguns casos que eu digo, por que essa pessoa foi ter filhos, né? Porque Exatamente. Né? Às vezes eu penso que tinha que ter um manual, né? Um bom estudo, né? De ser pai e ser mãe antes de ter filhos, né? Mas voltando ao nosso assunto de hoje, esse autoconhecimento então seria importante. Com certeza, seria muito importante, né? Cada pai, cada mãe, cada pessoa que pensa, na verdade, né, em ter filhos, eu acho que primeiramente precisa se conhecer, né? Primeiramente precisa entender quais são as crenças, né? O que eu realmente carrego, né, dentro da minha bagagem, eu sempre falo, né? Porque justamente isso vai impactar na parentalidade. Se ela vai realmente ter sucesso, se vai ter dificuldade, né? Se essa criança realmente vai se encaixar na família, né? Eu ouço muito isso, Fabiana. Mas quando eu estiver grávida, né, a minha filha ou meu filho vai ter que se encaixar na minha rotina. Eu acho isso, às vezes, meio prepotente justamente por quê? Né? Porque a criança ela tem demandas e essa demanda precisa ser suprida pelos pais. Tem muitas pessoas que falam que não ter filhos é alguma forma de egoísmo. Como que você vê isso? Né? Tipo, penso só em mim, né? Mas... Eu acho que ter filhos, como eu falei antes, né, é uma escolha. Né? Então, é uma escolha que precisa ser uma escolha feita com sabedoria. Né? Porque isso realmente vai impactar em tudo na vida, né? É uma criança que demanda, né, muita atenção, muito afeto, principalmente, e que realmente vai mudar toda a dinâmica familiar, né? Então, eu preciso estar consciente daquilo. Tem a pressão familiar também, né? Tem uns memes até que diz que a primeira pessoa tá namorando, não tá namorando, casou, vai ter filho, não vai ter filho. Todo mundo pergunta, existe essa pressão, né? Existe. E até que ponto isso pode interferir, né, no casal ou na decisão de ter filhos? Boa pergunta, Fabiana. É uma questão que eu vejo muito importante, por quê? Porque parece que é uma ordem, né? Casou, né? Namorou, casou, os pais, os familiares já começam. E aí, quando que vai ter filhos? Automaticamente é uma pressão que eu vejo que é mais ligada à mulher. Né? A mulher realmente ela tem, nós sabemos, né, Fabiana, que nós temos a nossa idade, querendo ou não, né? Acaba influenciando, né? Então, o nosso biológico fala mais e as mulheres hoje eu percebo que estão tendo o quê? Filhos mais tarde. Justamente para quê? Por voltar-se mais à questão acadêmica, profissional, né? E isso realmente, a pressão social acaba, como é que eu posso dizer, justamente a família cobrando a questão realmente da mulher que trabalha fora, exige muito mais, né? Então ela tem que associar as duas aí. Olha só, eu queria falar para ti perguntar sobre julgamento, né? Como lidar com esse julgamento. Mas, como quem está nos assistindo, né? Tem gente que está preocupada com esse julgamento, mas tem gente que julga, né? Qual que seria o teu recado, né, para a sociedade como um todo? Eu considero importante que a gente tenha que avaliar justamente quais que são as condições daquela pessoa que não pode ter filhos ou não tem filhos, né? Porque aquela pessoa também pode ser livre, né? Né? Porque ela fez uma escolha ou muitas vezes nem fez uma escolha, é uma questão biológica às vezes que está impactando dela gestar ou de realmente ter um filho, né? Então eu acho que nós precisamos respeitar realmente a escolha do outro.
né? Respeitar a escolha do outro. Justamente por quê? Porque automaticamente quem que realmente tem que responder isso é a própria pessoa que está sentindo, né? E só a pessoa que está passando por isso sabe, né? É uma questão muito cultural, né? Às vezes eu me pego assim, tipo, esses dias mesmo, acho que eu fui fazer uma entrevista de um casal recém-casado, e aí quase que eu perguntei, e quando vão ter filhos? Né? Tipo, e se eles decidiram que não, e se eles não podem, né? Daí eu já não perguntei na hora, né? Porque realmente não diz nada, né? Sobre o que eles são, o que eles não são, e não diz nada para mim também. E automaticamente, Fabiana, se a gente for pensar, os brasileiros realmente têm reduzido, né? É uma questão histórica, inclusive, né? Que as mulheres estão tendo cada vez menos filhos, né? Mas se a gente for analisar na Europa, né? A Europa também, o governo incentiva para que realmente tenha filhos, né? Inclusive, ele arca com muitas despesas, né? Justamente por quê? Porque na Europa também está tendo pessoas que realmente não estão querendo ter filhos, né? Por quê? Porque impacta também entre a questão econômica, né? Sim. O quanto que essa criança precisa de afeto, de cuidado, de uma escola, né? E o quanto que realmente as pessoas, eu vejo a questão do planejamento familiar tem muito se voltado nos últimos tempos. É fazer as coisas com consciência, né, isso Carla? Aí. E sobre as pessoas que têm os pets como filhos, isso é saudável? Como que é isso na tua opinião? É saudável, né? E eu considero importante que cada família tenha um pet, né? Eu sou mãe de pet também, né? Eu sou vó, pior ainda. Eu considero muito importante, né, para famílias, inclusive, que já tenham filhos, né, é importante que você tenha um pet. Para pessoas, né, Fabiana, que adotam o pet, né, e que inconsciente, né, transferem isso como se fosse um filho, né, é importante, às vezes, trazer isso para a consciência. Porque trazendo para a consciência, eu não me fico frustrada no futuro também, né? Porque o pet tem tem um período, né? Mas acaba vindo falecer, né? Vindo a ter um período menor de vida. Né? Então, automaticamente isso impacta. Fazer tudo com muita consciência, né, Carla? Isso mesmo. A gente falou bastante, como você falou, pesa mais para as mulheres, né? Nesse caso de ter ou não ter filhos. Priorizar a carreira também, né? Entra nessa escolha da mulher e às vezes também não é bem visto, né? Isso mesmo, Fabiana. Inclusive, tem um estudo, né, que fala que realmente quando a mulher gesta, né, automaticamente esse período a carreira dela fica estagnada. Então, ela tem que automaticamente correr atrás, digamos, né, estudar, enfim, estar bem colocada profissionalmente, né, para depois gestar. Justamente por isso que as mulheres hoje estão tendo filhos mais tarde. Né? Por quê? Porque existe todo um planejamento. Né? Carla, muito obrigada pelo papo. Acho que a gente podia falar horas e horas e horas sobre isso, né? Mas é importante a gente ter consciência, quem quer, quem não quer, e a gente se colocar no lugar do outro, ou às vezes ficar no nosso lugar e não a vida do outro é a vida do outro, né? Isso mesmo. E importante, Fabiana, colocar justamente porque pessoas que estão pensando, né, em engravidar, ali o casal, né, que busquem a terapia, se conheçam, né? Porque muitas vezes a gente não tem filhos. Por quê? Porque teve um casamento frustrado, né? Ou teve questões de alguma situação gerada lá na infância. Né? Então, automaticamente, lidando com isso em terapia, né, começa a elaborar melhor, né? E quem sabe tenha isso mais elaborado na vida de um filho, né, no planejamento. Bem lembrado isso aí. Isso aí. Muito obrigada por ter vindo, excelente semana. Obrigada para você também.